saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor rodeado de grande esplendor. Amém. Glória a Jesus. Um bom dia a todos, aqueles que estão agora ao alcance deste som. Que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo e a paz do Senhor Jesus a quem tem a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de estar trazendo uma mensagem essa do livro de Mateus e quem tem ouvidos, fique atentos e ouça atentamente aquilo que Deus ele tem a falar conosco nesses últimos dias. Realmente estamos vivendo os últimos dias na terra. Apesar de muitos não concordarem e não conseguir perceber isso, porque infelizmente a geração em que estamos vivendo são de homens que estão andando cegos. A verdade, a realidade é essa, que estão cegos e não estão conseguindo compreender aquilo que está acontecendo, mesmo os sinais estando diante de nossos olhos. A maioria está cego, estão caminhando conforme seus desejos desenfreados do seu próprio coração, sendo amantes de si mesmos, né? Como Jesus mesmo ele falou. Jesus ele falou assim, que quando fosse próximo o dia da vinda dele, haveriam homens amantes de si mesmos, ou seja, homens que amam a si mesmos, mas não amam a Deus. Homens que são amantes do pecado, que amam a prostituição, que amam a farra, a bebedice, a embriaguez. Homens que amam mais o pecado do que a Deus. Então, isso é ser amante de si mesmo. Jesus, ele falou sobre isso. Então, eu estou aqui apenas para poder trazer para você o despertamento. Porque se você não despertar hoje, amanhã pode ser tarde demais. Hoje é a oportunidade que você tem. E amanhã, você tem certeza que amanhã você tem oportunidade para buscar a Deus? Porque a Bíblia diz que o dia do Senhor será como um relâmpago, será também como um ladrão, pegará todos desprevenidos. E o dia da morte, você sabe qual é o dia da tua morte? Isso você não sabe. Então é por isso que você tem que estar em todo o tempo preparado para o dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. Você tem que estar preparado. Você não tem tempo para se preparar mais não. O tempo está curto demais. No relógio do Senhor faltam apenas poucas horas para a vinda do Filho do Homem, Filho de Deus. Para que Jesus Cristo ele possa vir, falta apenas poucas horas. Pois o tempo é breve, muito mais curto que todos possam imaginar. E Jesus deixou um sermão escrito no livro de Mateus, capítulo 24. E eu estou aqui para ler aquilo que Jesus deixou como profecia e alerta para nosso aviso. Pois não há outro meio pelo qual os homens venham ser salvos, se não for através de Jesus Cristo. Não há outro meio pela qual os homens venham a ser ouvidos por Deus. Maria foi apenas uma serva. Jesus é mediador entre os homens nos céus e na terra. O único mediador entre o Pai nos céus e aqui na terra é Jesus Cristo. Maria foi uma serva, apenas uma serva, dando à luz a Jesus, e depois disso ela cumpriu a missão dela. Morreu como todos os homens e espera o grande dia do juízo. Mas infelizmente muitos têm coroado ela como deusa. Infelizmente muitos têm coroado ela como rainha e até mesmo chamam ela de mãe, sendo que temos um único Pai lá no céu. Só temos um único Pai, um único Deus, pelo qual nós seremos ouvidos, pelo qual também nós seremos salvos. Só temos um Senhor. Não existe uma senhora, porque Deus não tem pai, Deus não tem mãe, Deus não tem esposa, e Deus não coroou nenhuma rainha. Então só tem um Senhor pelo qual nós devemos ser salvos, que é Jesus. Está lá sentado do lado do Pai, no grande trono. Só há um pelo qual nós vamos ser salvos. Só há um, que é Jesus, pelo qual nós seremos também ouvidos e pelo qual nós seremos salvos, perdoados, enfim. Aqui está a palavra de Deus. Mateus capítulo 24. Quem tem ouvidos, fique atento, ouça o que o Espírito Santo diz a cada um de vós.
o sermão continua. Jesus ele exorta a vigilância. E diz assim, no versículo 36, versículo de número 3: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: Dizei-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são ainda o princípio das dores. Então aqui Jesus ele começa a fazer um sermão. Aqui Jesus ele começa a nos dar então um sermão. Os discípulos estão ali diante de grandes construções, admirando essas construções. Aponta o dedo e diz para Jesus: olha lá essas construções. E Jesus ele usa então como exemplo essas mesmas construções para dar o exemplo do dia da vinda dele e do fim do mundo. Então ele exorta: está vendo essas construções? Não ficarão pedra sobre pedra sem que seja derrubado. Então ali Jesus ele começa a dizer quais são os sinais da sua vinda. E aí ele começa a dizer que haverá então guerras, rumores de guerras, pestes, fomes e mais fomes e grandes destruições. E no final aqui desse versículo Jesus ele fala que isso é apenas o princípio. O princípio do quê? O princípio das dores pela qual a terra ela começa a passar. Porque a terra sim, ela vai entrar no princípio das dores, e é por conta da consequência do pecado do homem que a terra ela vai passar pela grande tribulação. Sabe por quê? É por conta dos frutos que os homens têm plantado sobre a face dessa terra. E a terra ela está gemendo como uma mulher de parto, uma mulher grávida que está pronto a dar à luz. Assim está a terra, por não estar mais suportando o pecado desta geração. Assim está a terra, prestes a vomitar os homens para fora, porque a terra já não está mais suportando tanto pecado sobre a face dela. A Bíblia, ela menciona que o pecado do homem, ele exala um mau cheiro diante das narinas de Deus. É como uma podridão o pecado do homem nas narinas de Deus. Deus, ele não vê a hora de fazer justiça, ele não vê a hora de destruir esse mundo. Mas, por isso, Jesus ele vai buscar os escolhidos. Se muitos não parou para pensar, tá aí os sinais. Eu acabei de ler aqui os sinais. Se você não ouviu, Mateus capítulo 24, lê na sua casa, você vai perceber que tudo que está escrito aqui sim está se cumprindo, e é para nosso aviso. E quando nós vemos essas palavras se cumprindo, não é para nós ficar de braços cruzados só pensando no amanhã, não. É para nós fazer alguma coisa. Jesus ele falou que a fé sem as obras sim é morta. A sua fé, crer em Deus, não é suficiente. Tem que fazer alguma coisa, tem que obedecer a Deus. A fé sem as obras é morta. Se você crê que você tem potencial para fazer algo, mas se você não faz nada para alcançar esse algo, você jamais vai alcançar, porque você precisa das obras. Você não precisa só de fé. Tem coisas que é necessário só a fé, mas da mesma forma precisa de ter obra. Então, se você crê que Jesus está voltando, arrepende-te dos teus maus caminhos enquanto há tempo, e se volte a Ele, porque Ele virá muito em breve, e vai sim pegar muitos desprevenidos. Muitos vai ser pegos de surpresa no seu pecado, quando estiverem ali assentados na mesa do bar, para poder se distrair, para poder então enganar a si mesmo, sentado na mesa do bar, se embriagando. Jesus ele vai vir. A Bíblia diz que quando Jesus vir, vai ser muito rápido. No piscar de olhos, serão transladados
os escolhidos do Senhor Jesus. Num piscar de olhos, a igreja sobe e você fica. E nesse momento você vai cair a ficha, vai começar a lembrar de toda a palavra que você ouviu no decorrer da sua vida, e até mesmo essa palavra que está sendo pregada aqui agora. Você mesmo não ouvindo, mas você vai lembrar que você teve a oportunidade de ouvir. Você vai lembrar que aquele dia você desprezou a palavra de vida eterna, trocando pelo alimento que perece. Você vai lembrar no último dia, o dia do arrebatamento, vai ser o dia de sofrimento para a maioria. A grande minoria é os que vão ser salvos, e quanto aos que são salvos, serão salvos, vai ser dia de alegria, ao saber que vai se findar toda essa dor e todo esse sofrimento, vai ser dia de alegria. Mas, quanto aos que ficarem, vai ser dia de trevas e não de luz. Eu quero continuar lendo aqui, porque essa palavra não pode ser pregada pela metade, tem que ter texto, também tem que ter contexto. Você ouvindo ou não, a palavra de Deus está aqui. Meu papel não é te convencer de nada, e nem tampouco te empurrar a goela abaixo a palavra, e nem tampouco uma religião. O meu intuito aqui não é encher a igreja, porque não é esse o intuito de Jesus Cristo. O intuito de Jesus é salvar a tua alma e a minha. E esse também é o meu intuito, esse é o meu papel também. Então, continuando a palavra, no versículo de número 11, diz assim: surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho, em todas as gentes. Então virá o fim. É isso que você está vendo aqui agora. O evangelho do reino dos céus tem que ser pregado como testemunho. O evangelho do Senhor está sendo pregado por isso, como testemunho, também como um alerta a todos. Talvez você não se interesse na palavra de Deus, mas a Bíblia ela diz assim: quem tem ouvidos ouça. Mas sabe por que a palavra de Deus não interessa o homem? É porque são amantes de si mesmos, e estão com seus ouvidos voltados para o funk, estão com os ouvidos voltados para o sertanejo, para o forró, estão com seus ouvidos voltados para aquilo que agrada a si mesmo, mas nunca estão com seus ouvidos voltados para ouvir o que o Senhor Jesus Cristo ele tem a dizer. Você não tem nem força para buscar a Deus, você não tem nem força para ir para poder orar e buscar o Senhor, mas de alguma maneira o Senhor ele vem aqui para te buscar, e de alguma forma ele traz o alerta e a palavra para que você possa ouvir. Então aqui diz que vai surgir muitos falsos profetas, e é por isso que muitos têm que se acautelar, é por isso que tem que ter conhecimento da palavra do Senhor, porque sim, vai surgir os falsos profetas para enganar o povo, mas como fugirão deles se nem conhecem a palavra de Deus? Mas como fugirão dos falsos profetas se nem têm conhecimento da verdade, nem sequer sabe o que está escrito na palavra de Deus? Como serão então acautelados dos falsos profetas? O Jesus ele está te alertando nesta manhã. O tempo é breve. O tempo é breve. O tempo é breve. Buscai o reino de Deus. As coisas dessa terra perecem. Essas coisas deste mundo, elas perecem. Tudo nesse mundo perece. Tudo nessa terra é perecível. Tudo nessa vida há de passar. Só não passa as palavras do Senhor Jesus Cristo. As palavras do Senhor não passam não. Passa os céus e passa a terra. E aqueles que permanecem na palavra de Deus permanecem também para a eternidade. Então, continuando aqui também no versículo 21, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, se os dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos de Deus, serão abreviados aqueles dias. Você já parou para notar? Não sei se você parou para estar percebendo, mas os dias estão passando rápido, né? E aqui Jesus ele está falando que
Ele tem abreviado os dias na terra. Ou seja, o que significa abreviar os dias? Significa o tempo tem passado rápido. Se você olhar para 10 anos atrás ou alguns anos atrás, o tempo não passava tão rápido como passa hoje. Um ano não era tão rápido como passa hoje. Se você não parou para pensar, o tempo está passando muito rápido. Isso está acontecendo porque Jesus, ele tem pressa de buscar a igreja amada dele. Jesus, ele tem